Olá, boa noite, pessoal. Eu sou professora de Química do cursinho pré-ENEM Paulo Freire. Sou Priscila Castro e estou aqui para dar algumas dicas a vocês e de alguns conteúdos que geralmente caem no Enem. Vamos começar pelas funções inorgânicas. As funções inorgânicas são compostas por sais, ácidos, bases e óxidos. Elas estão presentes no nosso dia a dia. E isso o Enem gosta muito de trazer. Coisas relacionadas à tecnologia, algo relacionado a problemas ambientais e coisas que vivenciamos no nosso dia a dia também. Para compreender as funções inorgânicas, nós precisamos compreender as propriedades e seus comportamentos nas soluções, a nomenclatura e a formação das moléculas. É importante, para quem vai fazer o Enem, estar atento às notícias também. Houve uma notícia em 2019 em que uma bomba, ela foi feita a partir do nitrato de amônio, que é um sal, e essa bomba explodiu no Líbano, certo? Então é importante estarmos atentos a notícias que sempre vão cair na prova do Enem, coisas do cotidiano. O segundo conteúdo é de estequiometria. E o que é que a estequiometria estuda? A estequiometria é um ramo da ciência que realiza o cálculo de reagentes e de produtos de substâncias químicas. Para isso, é realizado através de cálculos matemáticos. E para realizar esses cálculos matemáticos, a gente tem 3 passinhos básicos. Primeiro, balanceamento da equação. Depois, as proporções estequiométricas com os coeficientes das equações. E depois, a regrinha de 3. A regrinha de 3 que não só está presente na matemática, como está na física e vai estar presente aqui também na estequiometria. E aí, como eu já disse, o Enem preza muito por essa questão de natureza, de meio ambiente, de tecnologia e de situações do cotidiano. A estequiometria, ela está presente principalmente na indústria. Vamos lá, o terceiro conteúdo, química orgânica. É importante diferenciar a química orgânica da química inorgânica. A química orgânica é tudo que estuda, a química orgânica ela estuda os carbonos. Então, tudo que tem carbono é química orgânica. Os demais elementos pertencem à química inorgânica. Há 16 elementos funcionais para a química orgânica, mas no Enem caem mais, estão mais presentes os hidrocarbonetos, o álcool, o éster e a acetona. Aqui, nós temos o exemplo do grupo funcional do álcool. E como um macete, aqui está, vai ser sempre um carbono ligado ao hidroxila, sempre um carbono saturado ligado a um grupo hidroxila. É importante também sempre desenhar esses grupos funcionais. Através da resolução de questões também vai ajudar muito. Então, sempre estar desenhando esses grupos funcionais. No Enem, a química orgânica ela vem muito através de questões evidenciando a gasolina. E aí, como eu disse mais uma vez, a gente tem que estar atento aos noticiários. Em 2019, houve uma pesquisa em que estava pensando-se em ter uma gasolina a partir, não mais a partir do petróleo e de combustíveis fósseis. Uma gasolina sintetizada de outra forma, que aí seria algo bom para o meio ambiente e algo bom para a natureza, diminuindo as questões das poluições. E aí vamos para o próximo conteúdo, que é a eletroquímica. A eletroquímica ela está presente também no nosso cotidiano. E aí a eletroquímica ela vem no Enem através de quê? Do desgaste e funcionamento de pilhas e baterias. Então, no Enem vai trazer essa questão de reciclagem, essa questão de eficiência energética dessas pilhas, dessas baterias, desses aparelhos eletrônicos. E também vai vir a síntese de metais, principalmente o alumínio, bem como a corrosão e a proteção desses metais. Algumas questões do Enem que trazem
que indústrias, através de substâncias químicas, fazem com que esses metais possam ser protegidos da corrosão. Então, esse aí é um exemplo de questão. Vamos para o quinto conteúdo e último conteúdo. Depois nós vamos para os macetes. As ligações químicas são um dos conteúdos que mais caem no Enem. E as ligações químicas, elas podem ser iônicas, metálicas ou covalentes. E o que são ligações químicas? Ligações químicas são a junção de dois ou mais átomos, certo? As ligações químicas, elas vêm sempre juntas nas questões do Enem, elas não vêm separadas. Então, sempre na questão, na maioria das vezes, vai vir a ligação iônica, a ligação metálica e a ligação covalente. E aí vamos aos macetes. Aqui, o primeiro macete é quanto à classificação dos átomos. Como a gente pode ver nesse modelo atômico, os átomos eles são formados no seu núcleo por prótons e nêutrons, e na parte de fora fica a eletrosfera, que é onde está presente os elétrons. E para classificar, a gente classifica em isóbaros, isótonos e isótopos. E aí, existe uma definição, mas para a gente sempre estar lembrando, o que é que a gente vai pensar? A gente vai pensar que os isóbaros é entre os três o único que tem ar. Então, significa o quê? Que os átomos possuem a mesma massa, os átomos isóbaros. Vamos para a próxima definição, os isótonos. Os isótonos, eles possuem o N de nêutrons, então, vão possuir o mesmo número de nêutrons. E, por último, os isótopos, que possuem o P, então, vão possuir o mesmo número de prótons. Vamos para a segunda dica sobre balanceamento das equações, que a gente viu lá na estequiometria, certo? Então, a dica é com palavra macho. M para metal, A para metal, C para carbono, H de hidrogênio e O de oxigênio. Aqui nós temos uma reação de ácido clorídrico e zinco, formando cloreto de zinco e dois átomos de hidrogênio. A gente pode ver que essa equação ela não está balanceada. Então vamos começar pelo metal, que no caso é o zinco. Na posição dos reagentes só tem um zinco. Na posição dos produtos também só tem um zinco e não está balanceado. Então vamos para a próxima. O ametal. Então, qual seria o ametal nesse caso? Nesse caso, o ametal seria o cloro. A gente pode ver que nos produtos o cloro tem dois, certo? Só que nos reagentes só tem apenas um cloro. Então, na segunda reação, vocês podem ver que eu coloquei um 2 na frente do cloro. Vamos ao próximo componente, o carbono. Não tem carbono aqui, pula, hidrogênio. Vocês podem perceber que nos produtos há dois hidrogênios, certo? O que aconteceu? Por colocar o 2 no cloro, então ficou o 2 nos hidrogênios também. Não tem oxigênio, nossa reação está balanceada. E outra questão é transformar fórmulas, como essa fórmula aqui dos gases, em quê? Ou seja, letras ou números em frases, certo? Então, aqui a gente tem a fórmula dos gases, e aí eu transformei em uma frase que é mais fácil de lembrar. Piviti, pavotal. Vocês podem fazer as frases que assim quiserem, que fica mais fácil de lembrá-las. Isso pode ser feito com a tabela periódica também, com as famílias, vocês formam as frases e fica melhor de lembrar. Priscila, é obrigado saber tabela periódica toda para passar no Enem, para passar nos vestibulares? Não, não é obrigado. Mas aí você vai ter uma forma de memorizar, transformando dessa forma. E aí a gente tem que estudar, a parte de estudar os gráficos, que não está presente só na química, mas também está presente em todas as ciências da natureza, também na matemática. É um quesito de suma importância para o Enem, porque você precisa interpretar gráficos. Aqui a gente tem um gráfico de molaridade representando reagentes e produtos. E por fim, bons estudos e obrigada pela atenção.